E para finalizar, nossos caros ouvintes, dentro do nosso giro no mundo, a gente tem informação do aumento dos gastos militares pela OTAN de 2% para 5%. Sobre isso, e essa medida aconteceu em Haia, né, no Congresso lá, e aconteceu ali no contexto desse conflito entre o Irã e Israel. Os 32 países membros da OTAN decidiram aumentar seus gastos de 2% a 5%. E, além desse contexto da guerra de Israel, os Estados Unidos já havia, desde o início da guerra, do começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, pedindo para que os seus parceiros europeus aumentassem a sua participação no gasto da OTAN, no gasto militar da OTAN, o que vinha tendo muita relutância, né? Repercussões. Exato. O que você diz sobre isso, Hudson? Eu vi que a Alemanha ela aumentou até mais do que 5%, porque esse 5% é o mínimo que os países pertencentes à OTAN têm que usar o seu PIB, é o mínimo de dinheiro para ser alocado aos gastos militares. Só que eu vi que a Alemanha ela aumentou consideravelmente, no próprio Congresso alemão aumentou consideravelmente, mais de 5% do PIB alemão vai ser direcionado para as questões militares, para a produção de armas e produção de estratégias e afins. Vi que a França também está indo para o mesmo caminho. Sim. Ou seja, quando a gente trouxe aí na introdução, parece que esses países eles estão se armando para uma possível guerra mundial, né? Lembrando que esse aumento ele vai acontecer paulatinamente até 2035. Ou seja, não é ano que vem que já vai de 2 para 5. Sim. É até 2035, beleza? E aí tem as consequências desse aumento. Os especialistas, sobretudo da economia, dizem que esse redirecionamento dos gastos, para os gastos militares, vai prejudicar programas sociais e programas climáticos. E as estimativas apontam que a Europa no total, vamos dizer, a União Europeia, terá um gasto de 613 bilhões de euros a partir desse aumento. Então você vê que a Europa, que durante o século XX se manteve ali dentro de um estado de bem-estar, né? De um capitalismo de um estado de bem-estar, muito pela expropriação acontecida na América, na África e na Ásia, a sua população conseguiu viver de uma maneira confortável. Teve essa crise desde 2008, crise financeira, e agora com o coronavírus mais a Ucrânia, a gente vê a Europa declinando cada vez mais. Né? Sim, e é engraçado que todo esse papo de livre comércio, de liberdade para os países, de liberdade para os grupos étnicos, tudo. Isso também que está indo por terra, né? Porque Sim. A gente vê que é uma... parece que está voltando ao século XX, né? Naquela questão da construção de uma nação, do imperialismo, Sim. Porque essa guerra também é totalmente imperialista. A gente vê o caso na Palestina. Exato. Isso aí é comparado ao que aconteceu na Alemanha nazista. Pô. Toda guerra está sendo, de certa forma, imperialista. A Rússia com a Ucrânia, a Rússia querendo tomar terras da Ucrânia, os Estados Unidos agora agindo também contra o Irã para tentar destruir aquele poder e ter mais influência naquele país. A própria expansão também para o leste da OTAN, para o leste da Europa, pela OTAN, Exato. É uma postura imperialista. Então a gente está vendo que está voltando todo aquele cenário criado pós-guerra, né? De bem-estar social. Ou antes da Segunda Guerra. Mas só para colocar aqui que teve vozes contrárias a esse aumento, que foi o governo espanhol. O Trump ameaçou por sanções esse governo, beleza? Falando que era um câncer. E essa reunião também foi marcada pela diminuição do apoio à Ucrânia. O Zelensky, que já vem perdendo apoio desde aí da ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos. E quem muito comemorou essa diminuição do apoio foi o presidente da Hungria, que já vem sendo uma voz contrária a esses apoios militares feitos da OTAN para a Ucrânia. E agora faz muito mais sentido do que a gente trouxe semana passada, né? Lembra que a gente falou que estava tendo uma conversa da Rússia com os Estados Unidos para facilitar o acesso da Rússia à Ucrânia, e a Rússia facilitaria o acesso dos Estados Unidos ao Irã.
Ou seja, os Estados Unidos facilitaria a Rússia acessar a Ucrânia e a Rússia facilitaria... Eu acho polêmico. Olha, Polêmico. tipo, isso é só uma ideia, tá? Uma teoria, uma se não uma teoria, conspiração. uma teoria, mas é o que nós estamos vendo aí, né? A gente não pode fechar o olho. A União Europeia acabou de dizer aqui, como você trouxe, que está diminuindo o apoio à Ucrânia. Não é que falou, mas, por exemplo, o Zelensky nas outras reuniões teve mais espaço de fala. Entendi. E esse assunto foi citado mais vezes. Nessa reunião, ele ficou para o final, vamos dizer, 10 minutos para o cara falar, não teve apoio. Exato. Entendi. Curioso. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um corte do Notícias da Semana do nosso Dialética Podcast. Para você que gostou, basta se inscrever no nosso canal e acompanhar semanalmente Notícias da Semana, entre outros quadros. Para você que quer ajudar a gente, o Pix estará na descrição. Lembrando sempre que nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da sua ajuda para a continuação desse nosso serviço.